Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Jonas. Nesta aula, ainda nesta aula 8, nós vamos fazer alguns exercícios sobre a fixação dos conceitos de dilatação térmica linear, ok? Vamos resolver esse exercício de fixação. Pessoal, veja bem, uma barra apresenta 10 graus Celsius, comprimento de 90 metros. Então, eu vou desenhar essa barra aqui, olha, uma barra aqui, ok? Essa barra aqui ela apresenta um comprimento de 90 metros, a 10 graus Celsius, ok? Ela sendo feita de um material cujo coeficiente de dilatação linear médio aqui está me dado alfa, tá certo? A barra é aquecida até 20 graus Celsius. Vejam bem, ela estava a 10 graus Celsius, ela foi aquecida até 20 graus Celsius. Então é importante aqui esses dois valores de temperatura para que eu possa determinar a variação de temperatura, porque é isso que eu vou precisar, ok? Determinar a dilatação ocorrida. Olha só, essa barra tinha um comprimento inicial, ela foi aquecida, aí ela foi para um outro comprimento aqui, olha. Tá? Ela tinha esse comprimento de 90 metros. Aí ela foi aquecida, ela experimentou aqui uma variação de temperatura, ok? E essa variação de temperatura provocou uma dilatação na barra, que é esse pedacinho aqui, ó. A dilatação da barra é esse pedaço aqui, ó. É o ΔL, ok? Aqui era o comprimento inicial, ela aumentou, aqui é o comprimento final da barra. O comprimento final da barra qual é? É o comprimento inicial mais o ΔL, ok? Então, tá. Primeiramente, pessoal, quais são os dados que o problema me dá? Então, eu vou colocar aqui os dados. Quais são os dados? Uma barra apresenta a 10 graus Celsius 90 metros. Então, o comprimento inicial da barra é 90 metros. Eu tenho o θ. Θ é temperatura. Temperatura inicial, tá? Vou colocar θ 0. Temperatura inicial da barra, 10 graus Celsius. Tá certo? Ela foi aquecida até 20 graus Celsius. Então, aliás, a temperatura final da barra é igual a 20 graus Celsius. E aí, o problema me fala também que o coeficiente de dilatação linear da barra o alfa dessa barra é quanto? É 19 vezes 10, 10 a menos 6. Menos 6, ali é o menos, tá, pessoal? Não está aparecendo muito bem, mas é o menos. Graus Celsius elevado a menos 1. Ok? Aí, letra A. Letra A, qual é a dilatação ocorrida? Está pedindo o quê? O ΔL. Na letra A está pedindo o ΔL, que é a dilatação ocorrida. Pessoal, aqui, olha, dá para me determinar a variação de temperatura, o Δθ. O Δθ é a temperatura final menos a temperatura inicial. Quanto foi a temperatura final? Temperatura final menos a temperatura inicial. Opa, coloquei comprimento. Deixa eu ajeitar aqui. Final, inicial. 20 graus Celsius menos 10 graus Celsius. Então, a variação de temperatura foi de 10 graus Celsius, tá? Então, eu vou colocar bem aqui, olha. Δθ é igual a 10 graus Celsius, tá certo? Houve uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Meus amigos, pelas relações aquelas fórmulas que nós passamos, nós temos o quê? Que ΔL é igual a alfa vezes L0 vezes Δθ, tá? Aí você pode falar, professor, não é L0, alfa, Δθ? Pessoal, é a mesma coisa, tá certo? O L0 eu coloco aqui na frente, o alfa alterar a posição aqui, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Pode ser L0, alfa, Δθ, Δθ, alfa, L0, alfa, L0, alfa, Δθ, pode ser qualquer ordem aqui. Então, ΔL é igual. Qual é o alfa? O alfa está aqui. 19 vezes 10 a menos 6.
Não precisa aqui eu colocar graus Celsius elevado a -1, tá certo? Não precisa, tá? Pessoal, qual é o comprimento inicial? O comprimento inicial é 90 metros. Olha só, uma coisa importante. O comprimento inicial é de 90 metros. Esses 90 metros eu tenho que transformar ele para centímetros, tá certo? Centímetros. Por quê? Porque geralmente o ΔL a gente obtém em centímetro ou em milímetro. Ok? Porque é um valor muito pequeno. Se eu for representar em metro, vai ficar 0,0000, um monte de zero. Tá certo? Então, se eu colocar em milímetro, aí milímetro, centímetro, melhora. Tá? Mas geralmente se coloca, quando se tem em metro, se coloca em centímetro. Ok? Então, pessoal, 90 metros é a mesma coisa que 90 mil. Aliás, vamos fazer a conversão aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e... Opa! Deixa eu tirar aqui meu rosto aqui, colocar aqui para baixo, depois eu subo. Ok? Depois do centímetro vem o quê? Vem o milímetro, né? Então aqui, ó. Opa! Milímetro, tá? Pessoal, eu estou aqui em metro. Eu estou em 90 metros. Aqui. Para mim, para centímetro, eu vou colocar um zero aqui e um zero aqui. Aliás, tinha falado 90 mil, né? Mas não é 90 mil, é 9 mil. 9 mil centímetros, tá certo? De uma outra forma de fazer, pessoal, é o seguinte. Eu estou aqui em metro, eu vou andar, a vírgula que está aqui, ó, vou andar quantas vezes? Vou andar uma, duas vezes para chegar em centímetro. Então, eu coloco aqui, ó, a vírgula está aqui, ó, 90 é a mesma coisa que 90,0. Então, uma, duas vezes. E nessas duas cábulas aqui eu coloco dois zeros e coloco o quê? Centímetros. Porque eu fui de metro para centímetro. Então, eu tenho 9 mil centímetros. Então, aqui ó, o comprimento inicial é 9 mil centímetros. Tá? E a variação de temperatura é igual a quanto? 10 graus Celsius. Não precisa colocar aqui, tá? Então, ΔL é igual. Pessoal, é o seguinte, vou repetir aqui, ó, 19 vezes 10 a menos 4, ou a menos 6, tá? Pessoal, esse 9 mil aqui eu vou escrever em potência de base 10, tá? Como é que eu faço potência de base 10? 9 mil é a mesma coisa que 9 vezes 1000. Só que 1000 é o quê? É 10 elevado a que potência? 10 elevado à segunda potência? 10 elevado à terceira? 10 elevado à quarta? 1000 é 10 elevado à terceira potência. Então, 9 vezes 1000 é 9 mil. 9 vezes 10 a terceira potência é 9 mil. Então, aqui vezes 10. Certo? Tá? Vou trazer isso aqui para cá. Tá? Vou trazer para cá. Tá? Então, ΔL é igual. Olha aqui, eu tenho aqui, ó, 19, vou multiplicar por 9, tá? Pessoal, 19 vezes 9, eu já fiz essa conta, tá? Dá 171, ok? Vezes o quê? 10 a menos 6, vezes, veja bem, 10 a terceira vezes 10, aqui, ó, 10 elevado a 1. Produto de potência de mesma base aqui, ó, 10 a terceira vezes 10 elevado a 1 é 10 elevado a quanto? 3 mais 1, né? Produto de potência de mesma base aqui, olha. Produto de potência de mesma base. Repete-se a base e soma-se os expoentes. Então, eu tenho aqui, ó, ΔL é igual a 171 vezes 10 a menos 6 vezes 10 elevado a 3 mais 1, 4. 10 elevado à quarta potência. Continuando os cálculos, eu tenho que ΔL é igual a 171 vezes. Novamente, aqui eu tenho um produto de potência de mesma base. Então, repete-se a base e eu vou somar esse aqui mais esse aqui. Então, eu tenho menos 6 mais 4. Ok? Então, ΔL é igual a 171 vezes 10 menos 6 mais 4 dá quanto, pessoal? Menos 6 mais 4
sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 6 menos 4 é 2, sinal do maior. Sinal do 6, que é negativo. Então, fica aqui, 171 vezes 10 a menos 2, ok? 171 vezes 10 a menos 2, tá certo? Eu vou colocar agora isso aqui em notação científica, tá certo? Ok? Vocês lembram quando nós estudamos notação científica na primeira série? Olha só, coloca NC de notação científica. É N vezes 10 elevado a um N minúsculo. Esse N aqui, olha, esse N, ele tem que ser menor do que 10. Tá certo? E ele tem que ser maior igual a 1 e menor do que 10. Ok, pessoal? Então aqui, ó, aqui tem 171, tá? Isso aqui tem que ser maior. Ó, eu tenho que escrever nessa forma. N vezes 10 elevado a N minúsculo. Tá certo? Onde esse valor que está aqui é o N, ó. Só que esse N aqui tem que ser 171. Não pode ser esse valor. Ele tem que ser, está entre 1 e 10. Tem que ser menor do que 10. Então aqui, olha, ele tem que ser, para me transformar esse valor aqui em um valor menor do que 10, ó, se eu vir para cá, 17,1 não pode. Então tem que ser 1,10, ok? Eu vou ter que transformar isso aqui em notação científica. Sorte que aqui, olha, eu tenho aqui, para me transformar esse valor aqui. Aqui, pessoal, eu tenho menos 2, olha. Não vou precisar de muito esforço, não, porque como eu tenho menos 2 aqui, quando eu tenho um valor multiplicado por uma potência de base de 10, cujo expoente é menos 2, 10 elevado a menos 2, isso significa, aqui eu tenho 171, significa andar a vírgula para a esquerda duas vezes, uma, duas. Se fosse menos 3, eu andava 3 vezes, uma, duas, 3. Se fosse menos 4 aqui, eu andava a vírgula para cá, ó. 1, 2, 3, 4, colocava uma vírgula e completava com 0. Como eu tenho menos 2, eu vou andar essa vírgula aqui, ó, duas vezes, ó. 1, 2. Então vai ficar 1,71. Professor, isso aqui some, porque quando você andou a vírgula para cá, é a mesma coisa que você ter multiplicado esse 171 por 10 elevado a menos 2. O resultado deu 1,71. Qual é a unidade, pessoal? É em centímetros, tá ok? Então, a letra A está resolvida, ok? A variação, a dilatação ocorrida foi de 1,71 centímetros. Então, quando essa barra ela foi aquecida de 10 graus para 20 graus, ela sofreu uma variação no seu comprimento de 1,71 centímetros, ok? Pessoal, a letra B está pedindo a dilatação relativa. Eu expliquei para vocês que a dilatação relativa, como é que nós determinamos? É a razão entre a dilatação ocorrida pelo comprimento inicial da barra, ok? Nós temos os seguintes dados para resolver esse problema. Nós temos a dilatação ocorrida? Temos. A dilatação ocorrida foi de quanto? Foi de 1,71 quanto? Centímetros. Nós temos o comprimento inicial da barra? Também temos. O comprimento inicial da barra é de quanto? É de 9.000 centímetros. Então, a dilatação relativa vai ser 1,71 dividido por 9.000 centímetros. Ok? 9.000 centímetros. Olha só, como é que nós vamos resolver essa conta aqui? Nós temos aqui um número decimal dividido por um número inteiro aqui, um valor grande, né? Então, pessoal, como é que nós resolvemos? Nós temos que transformar esse numerador aqui no número inteiro. Ou seja, ao invés de 1,71, tem que ficar 171 aqui, ok? Para ficar 171, eu tenho que multiplicar por quanto? O numerador. Tenho que multiplicar por 100 o numerador. Porque quando eu multiplico por 100, essa vírgula anda quantas vezes? Uma, duas e fica 171, tá? Se eu multiplicar por 100 o numerador, eu tenho que multiplicar também por 100. Aliás, se eu multiplicar por 100 o numerador, eu tenho que multiplicar por 100 o denominador, ok? Então, 100 vezes 1,71 é 171.
tá? E aqui, ó, vou transformar tudo isso aqui em potência de base 10, tá? Então aqui eu tenho, olha só, o 9.000 é 9 vezes 10 é quanto? 9 vezes 10, eu conto quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3. Então é 10 a terceira, que é vezes, aqui 100. 100 é 10 elevado a quanto, pessoal? 10 ao quadrado? 10 ao quadrado, ok? Então eu tenho aqui, ó, 171 dividido por 9. Aí olha só, produto de potência de mesma base, vezes 10 elevado a quanto? Repete-se a base, soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Tá certo? Então, a dilatação relativa será de quanto? 171 dividido por 9. Olha só, pessoal, esse 10 à quinta está no denominador. Toda vez que eu tenho uma potência de base 10, isso aqui é uma potência de base 10, ó, 10 elevado a 5, 10 elevado a 6, 10 elevado a alguma coisa, é uma potência de base 10, porque a base é o 10. Toda vez que eu tenho uma potência de base 10, essa potência está no denominador. Eu quero colocar ela no numerador, basta eu pegar essa potência, colocar ela no numerador, só que aí o sinal do expoente da potência fica negativo. Então, aqui, ó, vezes, eu coloco 10 elevado a menos 5. Aqui embaixo era positivo, ela subiu, ficou menos 5, tá? Agora eu vou fazer o quê? Vou dividir isso aqui, ó. 171 dividido por 9. Pessoal, 171 dividido por 9, eu já fiz essa divisão. Como já disse, eu já fiz essa divisão. Então, 171 dividido por 9, vocês vão fazer a divisão aí. Isso dá 19. 19 vezes o quê? Vezes 10 a menos 5. Ok? Então, a DR é igual a quanto? A 19 vezes 10 a menos 5. Ok? Toda vez que eu quero expressar alguma coisa em porcentagem, eu tenho que fazer a razão, fiz aqui a razão, olha, um dividido pelo outro, e depois o resultado eu tenho que multiplicar por 100. Eu escrevi aqui, ó. Então, esse valor do DR aqui, eu tenho que multiplicar ele por 100 para poder expressar em porcentagem. Então, eu tenho 19 vezes 10 a menos 5, aí eu vou multiplicar ele por 100, ok? Só que multiplicar isso aqui por 100, pessoal, repare bem que eu estou sempre trabalhando aqui em potência de base 10. Então, eu tenho que transformar esse 100 aqui, ó, em potência de base 10. Opa, deixa eu apagar aqui rapidamente. Não está em potência de base 10. Deixa eu apagar aqui com a borrachinha. Tá? Deixa eu voltar para a canetinha aqui. Onde é que está? Canetinha. Está aqui. Então, transformando esse 100 para potência de base 10, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Ok? Então, o DR lá, pessoal, o DR expresso em porcentagem vai ser de quanto? Vai ser 19 vezes o quê? 10 a menos 5 vezes 10 elevado ao quadrado. Repete-se a base, produto de potência de mesma base. Repete-se a base e soma os expoentes. Menos 3 mais 2, ou desculpe, menos 5 mais 2 dá menos 3. Ok? Menos 3. Então, eu tenho aqui, olha, eu vou jogar isso para cá, tá? Então, o DR expresso em porcentagem vai ser igual a 19 vezes 10 a menos 3. Ok? Agora eu vou transformar isso aqui no número decimal. Eu vou colocar aqui, ó, 19 aqui. Não é 10 vezes 10 a menos 3, então eu vou andar a vírgula 3 vezes para a esquerda. Ok? Olha só, 10 a menos 3 significa andar a vírgula 3 vezes para a esquerda. Então aqui a vírgula está aqui, 1, 2, 3. A vírgula vai para cá. Eu coloco um zero na frente da vírgula e esse buraco aqui eu completo com zero. Então o resultado vai ser 0,019. Eu escrevo por cento porque eu multipliquei por 100, tá? Então tá aqui, olha. O DR, a dilatação relativa é de 0,019%.
Pessoal, eu sei que é um pouco difícil essa questão, mas tentem fazer, tá? Refaçam umas 2, 3 vezes até vocês conseguirem, ok? Pessoal, e a terceira questão, ela é o comprimento final. A letra C, né? É o comprimento, vou escrever aqui, final. Como é que eu calculo o comprimento final? Olha, o comprimento final é o quê? É o comprimento inicial mais a variação no comprimento. O comprimento final, qual é o comprimento inicial, pessoal? Em centímetros, é 9.000 centímetros, mais a variação no comprimento final foi de quanto? De 1,71 centímetros. Então, eu tenho que o comprimento final é de 9.001,71 centímetros. Esse aqui é o comprimento final. É a mais fácil de fazer é essa, né? Determinação do comprimento final. Pessoal, muito obrigado. Peço que vocês refaçam essa questão aqui umas 2 ou 3 vezes até vocês conseguirem fazer, tá? E qualquer dúvida, pode passar mensagem para mim. Postem lá no fórum do GR8 que eu estou aqui para resolver as dúvidas de vocês, tá bom?